domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina. Saúde a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós já estamos na segunda lição desse segundo trimestre de 2020. Estamos aí, estou convidando a todos para assistirem à escola dominical aí na sua casa, pois as igrejas estão fechadas devido a essa doença aí que, no meu ver, ela também está trazendo um grande desgaste para a nação, para as igrejas, para o país, e muitas pessoas estão amedrontadas, mas eu ainda confio na palavra de Deus que diz que praga nenhuma vai atingir a casa do cristão. Então é importante que nós nos preocupamos em estar servindo ao Senhor. Aqui na nossa região, Mato Grosso do Sul, o que está alastrando mesmo é a dengue. E nós estivemos agora nesses últimos 3 meses, 21 mortes, onde morreu uma criança de 9 anos e mais de 40 mil que foram infectados pelo mosquito da dengue. Mas como a dengue hoje já é uma doença mais antiga, não consegue derrubar um presidente, então por isso as pessoas estão mais focadas neste coronavírus, que poderá, além de grandes males que vai trazer à nação, desemprego e muitas coisas, ainda poderá derrubar um presidente, né, que está aí alertando a nação dos perigos, mas muita gente contra o presidente, aproveitando aí esses problemas para poder detonar o nosso presidente. Mas vamos à nossa lição, que é a lição de número 2, Jesus Cristo e missões nos Salmos. Então nós começamos falando sobre Salmo e agora nós vamos ver sobre Jesus Cristo e a missão. O texto áureo, ele diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Porque te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias. Salmo 22 e 1. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. A introdução, ela diz o seguinte: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Quero dizer, antes de entrar no primeiro tópico da lição, quero dizer para os queridos internautas que me acompanharam no trimestre passado e que pediram o seu certificado, já vou começar essa semana a estar enviando o certificado por e-mail, aqueles que pediram por e-mail, e os outros estarão ali no meu site, que eu vou deixar aqui na descrição o endereço do meu site. Então, você que me acompanhou, diga: eu quero o certificado, que eu estarei enviando esse certificado para você. Mas antes de continuar, antes de dar prosseguimento à lição, eu quero mandar um grande abraço para o presbítero Daniel Simões, de Paciência, né? Ele fala que ele tem certeza que com essas lições maravilhosas sobre a família que nós estudamos nesse trimestre, vai ser abençoado muitas pessoas. Deus te abençoe, querido irmão Daniel. A missionária Noemi Lemos de Biásio, ela é do Ministério de Madureira de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Grande abraço aí, missionária, que o Senhor te abençoe. Grande abraço também para o meu grande amigo em Rondônia, Juscelio Vídeos em Foco. Grande abraço. Ana Xavier, ela disse que pena que não foi possível terminar o final da revista por causa desta catástrofe que obrigou fechar as igrejas. Grande abraço, Ana, que Deus abençoe você. E nós vamos orando, irmãos, para que tudo isso passe.
o objetivo da primeira parte da nossa lição, ele diz o seguinte: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias. Então, nós estamos começando, como eu disse na lição passada, não foi tão simples, né? Um pouquinho difícil para quem estava começando. E nessa lição, nós vamos mostrar os objetivos, né, das profecias nos salmos messiânicos. O 1 diz assim: profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4:25, relata 3 profecias a respeito do Messias. Nós vamos ver aí 3 profecias no Salmo 2, né? Vamos aos tópicos a seguir que nós vamos estar estudando. Então, no primeiro tópico, nós vamos ver a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. No segundo, o triunfo do Filho de Deus. E no terceiro, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. 1 em 1, a revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Essa revolta, ela foi generalizada, era independente da classe social. Quando Jesus chegou à terra, desde seu nascimento, houve uma grande perseguição para exterminá-lo, havia uma grande revolta. Nós sabemos que logo no seu nascimento o rei tentou matá-lo. Então as classes sociais do indivíduo e o povo enfureceu-se contra o Messias. Então a revolta não foi somente dos povos, mas foi de reis e príncipes, né? Todos ali fazendo um conluio para ir para cima e para exterminar o ungido de Deus. E aí Jesus, certa vez, sendo interrogado, e as pessoas daquela época, eles achavam que eles estavam num patamar acima de todos. Quando eles iam falar com Jesus, eles iam lá mais falar para poder tentar pegar Jesus em alguma falha. E eles se achavam que eles estavam acima de qualquer suspeito. E aí Jesus, falando com eles, Jesus disse: vocês estão achando que os galileus foram mais pecadores do que todos vocês, ou de que todos os outros galileus, por ter padecido tais coisas, né? Aí ele fala também: e aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Então ele está falando, de repente as pessoas olhavam muito como castigo. Nós ainda temos, nos nossos dias, acontece uma coisa com o irmão, e talvez o irmão fez alguma coisa que as pessoas censuraram, e disse: olha, está pagando, é o preço, está vendo? Mas você não é melhor do que aquele irmão. E é isso que esta lição vem nos trazer. Nós precisamos olhar que nós todos estamos debaixo da proteção de Deus. Nós sabemos que Cristo, né, ele enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, é notória a revolta de governo, grupos e comunidades contra Cristo. Conforme eu estou dizendo, todo mundo se revoltou contra Cristo. Então a morte, a tortura, né? Tortura de missionários, são exemplos claros da revolta contra Cristo. Quando um cristão é perseguido pelo poder público, pelo poder político, ele está sendo perseguido por amor de Cristo. É que o povo não aceitam o reinado de Cristo. O 1.2 diz: o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações relatadas no Salmo 2, 1 a 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Então, meus queridos, o povo não quiseram submeter a autoridade de Cristo. Os reis, os sacerdotes, todos eles se achavam superior a Cristo, e por isso eles não quiseram submeter, e por isso eles não puderam participar do reino de Deus. Pois aquele que não submete ao senhorio de Jesus, eles não participam. Eles não querem que alguém domine sobre o poder que eles exercem. Foi isso que aconteceu lá quando Jesus Cristo estava entre os homens.
Mas o Salmo já dizia que o Messias triunfaria, né? E que os sábios, entendidos e arrogantes eram confundidos. Veja que nós temos casos de Nicodemos, nós temos o Zaqueu que subiu na figueira, e nós temos outros e outros casos de pessoas que eram inteligentes, mas estavam se confundidos. E Paulo escreveu sobre isso, dizendo: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Aí ele diz: porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então, meus queridos, toda vez que nós queremos expressar, que nós queremos usar a sabedoria deste mundo, nós estamos tornando louco diante de Deus, porque Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Então você deve procurar conhecer a Deus através da sua palavra. O 1.3 diz: o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Então, o reino deste mundo é de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso e está fazendo com que nós possamos entender que nós estamos submissos à autoridade que é Deus. Então, os maiores detalhes do exercício desse ofício de Cristo no Novo Testamento, em relação ao universo e ao governo do mundo e às nações, ele fala que todos vão se reunir um dia diante dele. Então o seu reinado é extensivo à igreja. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. E aqueles que não aceitaram o poder do Senhor vão sofrer no juízo. É o que nós pregamos hoje. Nós falamos que Cristo é amor. Nós falamos que Cristo é misericordioso. Ele ama, ele é misericordioso, mas é preciso que as pessoas dêem um passo para encontrar, para poder participar dessa graça que foi revelada a nós. O objetivo da segunda parte da lição: apresentar o sofrimento do Messias. Então, meus queridos, nesse tópico agora, nós vamos falar de sofrimento. Mas não é para nós vivermos, trazer esse sofrimento para dentro das nossas vidas. É para nós se alegrar. É para nós participar da comunhão. Quando nós vamos para a ceia do Senhor, nós estamos comemorando a morte de Cristo. Se Ele não tivesse morrido, nós não teríamos sido resgatados. Então, por isso a morte de Cristo foi para nós uma porta que se abriu. Foi a sua entrega para poder nos apresentar diante de Deus. O 2 diz o sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor. O salmista, os salmistas, que não foi só o salmista Davi, vários salmistas que escreveram, mas o salmista vem apontando, o salmo vai se expressando, e há muitos anos antes do nascimento de Jesus, e vai apontando para o nascimento de Cristo. As profecias vai mostrando qual o perfil do Salvador da humanidade. Então ele é expresso de forma profética e tipológica. Veja que nós encontramos no Salmo, onde diz: por que me desamparaste? Quer dizer, quando o Salmo está falando por que me desamparaste, está apontando para as palavras de Cristo ali na cruz, no madeiro, quando ele estava sendo crucificado. E ele sentiu-se desamparado. Ele dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Então, na vida cristã, nós passamos por essa dificuldade. Quando somos abandonados por todos, às vezes até pela própria família, quando as pessoas não fazem caso de ti, e aí muitas vezes você quer desistir, mas não é hora de desistir, é hora de prosseguir. Jesus Cristo sentiu-se abandonado na cruz, ele mesmo expressou: por que me abandonaste? Ele disse: Eloi, Eloi, por que me abandonaste? Uma das coisas mais terríveis na vida de um ser humano é o abandono. Quando você vê um velhinho abandonado, uma criança abandonada, imagina quanto sofrimento. Quanto sofrimento você vê um pouquinho externo, mas aquela alma está angustiada. Então, dentro dessa frase, por que me abandonaste? Jesus
sentiu o abandono. Ele sentiu o que nós sentimos. Então, meus queridos, nós precisamos levar isso para dentro do nosso lar, das nossas igrejas, para que nós possamos não abandonar ninguém, mas estar pronto para auxiliar. 2.1. Sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou, Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Fiz uma introdução antes desse desamparo, o que Jesus sofreu. Cristo abre a mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, que deveria ser aplicada a mim e a você. Mas nós, no decorrer, parece que nós não entendemos o grande sacrifício de Cristo onde nós estávamos, que nos tirou das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz, abrindo mão, deixando o seu reino de glória, descendo da sua glória, se tornando como humano. E Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele maldito por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que morrer em um madeiro, que era uma condenação que tinha para os malfeitores. 2.2, zombaria e desprezo. Salmos 22:6 ressalta, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens, e desprezado do povo. Eu não sei se foi em lições passadas, eu acredito que em lições passadas, eu falei sobre umas cochinilas, que ela solta uma tinta vermelha, e que elas protegem ali seus filhos, ó, e ela fica protegendo ali na madeira até morrer. Quando ela morre, ela dá vida aos seus filhos. É por isso que Jesus foi considerado um verme. Eu não vou entrar muito nesse assunto, mas vocês dão uma estudada, vocês vão ver porque que Salmo está dizendo, mas eu sou verme, certo? Talvez apontando para essa cochinila, que ela produz uma tinta vermelha que na época usava para tingir tecidos. Tecidos caros era tingido com milhares e milhares desses vermes que dá na madeira. E a mãe, ela encosta ali e protege seus filhos, e só sai dali a hora que ela morre, e aí mais dá a vida aos seus filhos. Então, quando Cristo assumiu a forma de servo, ficou tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Lembra que a Bíblia fala que ele não tinha parecer nem formosura, e nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, meus queridos, Cristo ficou tão desfigurado por minha causa, por tua causa. E muitas vezes nós não fazemos causa. A Bíblia diz, e não fizemos causa dele algum, diz o salmista. O 2.3 diz, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar o louvor ao nome de Deus. Então nós estamos vendo aqui, os salmos, eles era uma maneira de eles servir ao Senhor cantando, louvando a Deus. O sofrimento, o desprezo, nada deteve aí o ungido de Deus de cumprir sua missão. Então, meus queridos, dentro dos salmos, eles são salmos cantados, salmos que estão apontando para o ungido que é Cristo. Vamos para o objetivo da terceira parte da lição: destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Então agora eu venho destacando o sofrimento de Cristo por nossa causa. Agora nós vamos ver a missão dele, né, para dar ao seu povo a sua própria vida. O 3 diz, o sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias, ao sofrimento do mestre e seu sacrifício, conforme o Salmo 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados no Salmo 67, 110 e 117. Então o Salmo 110 ele informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem, né?
E o sacerdote de Cristo é imutável. O 3.2 diz os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados a pessoas e características de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Então o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e compreender o propósito de Deus em abençoar todas as nações, como ele revelou a Abraão: em ti serão abençoadas todas as nações da terra, ou em ti será abençoada todas as nações da terra. O texto do Salmo 67:2 revela esse propósito: conhecer para diferenciar o caminho e a tua salvação. Então, chamando-nos a louvor e alegrarmos pela sua justiça, pois só assim a terra dará o seu fruto, e Deus nos abençoará, e todos nós temeremos ao Senhor. Então nós precisamos reconhecer que o Senhor está no controle de tudo. 3.3 diz que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kiriner, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Hali, quer dizer, salmos de louvor. Louvai ao Senhor todas as nações e todos os povos, sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. É um salmo curtinho, mas que ele está trazendo no seu contexto que todos os povos, que todas as raças, que todas as famílias devem louvar o Senhor. Ele é o menor de todos os salmos, mas contudo é um chamado universal a louvarmos ao Senhor. Então a ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Os feitos humanos precisam ser refletidos diante da essência de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos ver que, por exemplo, tudo que o homem fez não glorifica a Deus. Pode-se glorificar a Deus pela sabedoria que Deus deu ao homem, mas tudo que se faz é porque Deus está no controle. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. Então, meus queridos, que nós possamos cumprir com fidelidade essa missão, anunciar a salvação de Jesus, e nós levarmos essa mensagem até os confins da terra para a glória de Deus. Espero você na próxima aula. Gostaria que você compartilhasse com outras pessoas e que você também se inscrevesse no meu canal. Grande abraço e vamos orando para que essa crise passe depressa. E até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.